Bom, gente, boa noite. Jesus envolva o nosso coração de paz, de tranquilidade, né? E esse tema, né, hoje preciso ficar em sua casa, é um dizer de Jesus que a gente vai encontrar no Evangelho de Lucas, uma passagem que Jesus, passando pela cidade de Jericó, aconteceu uma coisa muito inusitada. Havia nessa cidade de Jericó um cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos, nos relata o Evangelho, né? Ele era uma pessoa de pequena estatura. E quando ele ficou sabendo que Jesus passaria por Jericó, ele ficou muito curioso, né, para conhecer Jesus. Porque já naqueles tantos anos, né, que Jesus já vinha, né, pregando, curando, né, ensinando, esse cobrador de impostos já havia ouvido falar dele. E ele tinha uma curiosidade muito grande de conhecer Jesus. Então ele se direciona, né, para o lugar onde Jesus passaria, só que uma imensa multidão cercava Jesus ali naquele momento. E o Zaqueu, né, que é esse cobrador de impostos, por ter essa estatura baixa, ele não conseguia ver Jesus. Então ele teve uma ideia. Ele se adiantou àquela multidão, né, e subiu numa árvore. A ideia dele foi subir numa árvore para que ele pudesse ver Jesus quando Jesus passasse. E nos conta o Evangelho que quando Jesus se aproximava da árvore em que estava o Zaqueu, que Jesus olhou para cima e, se referindo a Zaqueu, disse: Zaqueu, importa que esta noite eu esteja em tua casa. Zaqueu deve ter tomado um susto imenso, né? Porque ele não pensava, ele não imaginava que Jesus, né, lhe dirigiria a palavra. Talvez ele nem pensasse, né, que ele seria visto por Jesus ali naquela situação. E Jesus, então, no meio de toda aquela gente, ele consegue enxergar aquele homenzinho, né, lá no alto da árvore, o chama pelo nome e diz que aquela noite ele precisaria estar na casa de Zaqueu. E Zaqueu, emocionado, deve ter caído da árvore, né? E aí, então, ele sai correndo em direção à sua casa para preparar um banquete para Jesus e seus apóstolos, né? E quando Jesus chega, né, na casa dele à noite, ele fica muito feliz de estar recebendo o mestre na casa dele, né? E a felicidade dele era tanta que ele manda até convidar as pessoas, né, que os seus servos encontrarem pela rua, para que a casa estivesse cheia, né? Porque era muito comum naquela época, né, fazerem banquetes em homenagem a alguém e a casa tinha que estar cheia de gente, né? Para mostrar que aquela pessoa era realmente importante. Então, para demonstrar a Jesus que para ele, né, Jesus era importante, ele então pede que os servos, né, busquem pessoas do lado de fora da casa e encha a casa dele de pessoas, né? E quando Jesus chega até a casa de Zaqueu, o Zaqueu fica tão emocionado com a presença do Cristo, com seus ensinamentos, que ele resolve dali para diante dividir a fortuna que ele tinha com as pessoas mais pobres e também ressarcir a todas as pessoas a quem ele tivesse prejudicado, né, economicamente ou de qualquer outra forma. E essa pessoa, o Zaqueu, ele se torna um cristão. Mas quem era o Zaqueu? Né? Além dessa característica desse homem de estatura baixa, né, que tem a ideia de subir numa árvore para conseguir ver o Cristo. Zaqueu, ele era um judeu que tinha a pior profissão que um judeu poderia ter naquele tempo. Ele era cobrador de impostos, né? Assim como Mateus, né? Mateus, apóstolo de Jesus, ele também chamado Levi, né? Ele também havia sido cobrador de impostos. E Jesus o chama, né, para deixar aquela vida e o seguir. E o Zaqueu, além de ser também um cobrador de impostos, ele era um pouco mais do que isso, porque ele era chefe dos cobradores de impostos, né? Quer dizer, ele estava numa situação ainda
uma situação social acima mesmo do Mateus, né? Então, ele era uma pessoa muito rica. E por que que a gente diz que seria a pior profissão que um judeu poderia ter naquela época? Pelo seguinte, a região, né, ali da Judéia, né, ali é onde Jesus nasceu, Jerusalém, a cidade de Jericó, toda aquela região era dominada pelos romanos à época de Jesus, né? Roma era um grande império que havia se expandido ali pelo sul da Europa, uma parte da Ásia, norte da África, tudo aquilo ali em volta do mar Mediterrâneo pertencia a Roma. E todos os povos, né, que pertenciam, cujos territórios pertenciam ao Império Romano, essas pessoas necessitavam pagar impostos, né, aos romanos. E ali, né, entre os judeus não era diferente. Só que quem cobrava impostos eram pessoas do próprio povo judeu, né? Então, na verdade, essas pessoas elas tinham como profissão a cobrança de impostos. Esses impostos pagos iam depois para o Império Romano. E os judeus, eles, né, obviamente, assim como nós também hoje em dia não gostamos de pagar impostos, né? Os judeus também não gostavam de pagar impostos. Mais ainda porque eles sabiam que não seria um imposto que seria pago e que ficaria ali em benefício do povo judeu, mas era um imposto que seria levado para Roma, para enriquecer cada vez mais o Império Romano. Então, na verdade, os cobradores de impostos, eles eram considerados entre o povo judeu traidores, né? Pessoas que eram do povo ali, mas que trabalhavam em favor dos romanos. Inclusive, quando eles iam cobrar impostos, soldados romanos os acompanhavam. Caso a pessoa não quisesse pagar os impostos, se negasse a pagar os impostos, ela era ali, né, coagida por esses soldados romanos a pagar esses impostos, né? Então, eles eram muito mal vistos pelo povo, né? E por incrível que pareça, né, Jesus, ele sempre se acercava justamente das pessoas que eram consideradas, é, assim, não marginais, né, mas consideradas, assim, pessoas malquistas pela sociedade judaica, né. Então, Jesus era sempre visto conversando com pessoas consideradas pessoas de má vida, né, com pessoas consideradas pessoas repugnantes para a sociedade judaica. E quando questionado, Jesus sempre falava: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? Então, Jesus estava sempre cercado por esse tipo de pessoas, e com os cobradores de impostos não era diferente. Tanto que, como a gente falou agora há pouco, Mateus, que era um cobrador de impostos, era uma pessoa que ali dentro da sociedade ele tinha uma certa, apesar de ser mal visto, mas ele tinha uma certa ascensão social pelas riquezas que ele tinha, né? Era uma pessoa bem posicionada, né? Financeiramente, e Jesus se aproxima dele no momento que ele está ali cobrando impostos e o convida a segui-lo, né? Conseguindo ver no coração de Mateus que, apesar de toda a riqueza que ele possuía, né? Uma boa casa, uma condição perante os romanos boa, mas não perante o povo judeu, mas Jesus consegue ver que ele era um homem vazio por dentro, né? Apesar de tudo aquilo que ele possuía, algo lhe faltava dentro. E mesmo a condição dele ser odiado pelo próprio povo o incomodava. Então, vendo isso, porque Jesus enxergava muito além, né, da questão física, das aparências físicas, Jesus encontrou em Mateus alguém que queria encontrar uma razão para viver. E o nosso Zaqueu, né, personagem aí da nossa história de hoje, não era muito diferente, né? Ele também, apesar de toda a riqueza que ele possuía, ele era um homem extremamente rico, e essa riqueza muitas vezes é feita em cima de corrupção, né? Por quê?
porque eles cobravam os impostos que iriam para as mãos dos romanos, mas junto com os impostos eles cobravam um pouco mais, que era a parte que ficava com eles, né? Então era uma corrupção que acontecia ali no meio da cobrança de impostos. Apesar disso tudo, Jesus, quando observou aquele homem, né, de estatura pequena, que subiu numa árvore para vê-lo, a gente se colocando, talvez, né, no lugar de Jesus, a gente poderia pensar o seguinte: bom, se esse homem fez todo esse esforço, né, para conseguir ver Jesus, é porque alguma coisa em Jesus o atrai, né? E às vezes a gente tem uma mania de julgamento quando a gente vê pessoas, né, que às vezes são pessoas consideradas marginalizadas dentro da nossa sociedade, hoje não mais os cobradores de impostos, mas pessoas em outras situações de vida, a gente sempre julga essas pessoas, né? Como se nós fôssemos seres angelicais, seres de luz, né? E as outras pessoas não prestassem. Ah, aquela pessoa, uma pessoa de má vida. Ah, aquela pessoa, né, como às vezes a gente vê um termo muito feio sendo utilizado ultimamente, o termo cracudo, né, que coisa feia, né, da nossa parte, falar isso de um irmão nosso. Ah, mas é mesmo, ele usa pedra de crack, sim, mas por que usar esse termo, né? Por que que a gente, quando olha uma pessoa assim, nessa situação, né, aquela pessoa que está ali magra, aquela pessoa que está ali já perdendo os dentes, aquela pessoa que está ali naquela condição quase que de um zumbi, né? A gente usa o termo cracudo e não aquele filho de Deus, né? Então a gente ainda tem muito essa coisa do julgamento do nosso irmão, que ainda se encontra no erro. E a gente se esquece que a gente também já esteve no erro, né? Durante quantos e quantos séculos, né? Durante quantos e quantos milênios, igual eu brinquei aqui no início, né? Ah, tem 47 anos que eu estou no Bezerra de Menezes. Beleza. O que é 47 anos diante dos milênios, né? Que a gente perdeu tempo fazendo tanta coisa errada, né? E agora é que a gente está começando a caminhar, agora é que a gente está começando a ensaiar os primeiros passos para uma vida melhor, para uma vida mais digna, para uma vida com mais conteúdo, né? Com mais conteúdo espiritual. E Jesus, então, quando vê o Zaqueu, né, ele percebe naquele homem um ponto de luz. Olha só, gente, né? Um cobrador de impostos que muitas vezes se utilizava da corrupção para conseguir um dinheiro a mais, para aumentar suas riquezas, mas Jesus o vê com outros olhos, né? Jesus o vê com outros olhos, enxerga naquele homem um ponto de luz. Alguma sintonia que Jesus estabeleceu com né, que Zaqueu estabeleceu com Jesus, naquele momento que ele sobe na árvore, quer ver Jesus. Quer ver Jesus por quê? Alguma coisa no mestre. E aí também os olhos de Jesus são atraídos para aquele homem. E aí, então, Jesus se convida a estar na casa de Zaqueu aquela noite. Era uma honra, né, gente? Imaginemos nós se Jesus virasse para nós e falasse: olha, esta noite eu quero estar na sua casa. Que honra, né? E a partir daquele dia, realmente Zaqueu modificou a sua forma de viver, né? Então ele continua ali, né, com o trabalho dele, mas agora ele procura fazer as coisas como devem ser feitas. Ah, mas cobrar impostos não era errado? Não, lembra? Quando Jesus é perguntado a respeito da questão dos impostos, e que Jesus responde: dai a César o que é de César. Né? Se naquele momento, né, aquela região ali da Judéia, da Galileia, era uma região sob o domínio de Roma, então é justo que sejam pagos impostos a Roma. Mas dai a César o que é de César, quer dizer, as coisas materiais, o percentual material de tudo aquilo que você conquistou através do seu trabalho, você vai pagar em forma de impostos. Mas dê a Deus o que é de Deus. E quando Jesus fala para que nós, né? E aí a gente precisa lembrar que tudo aquilo que Jesus falou
não ficou perdido lá há 2000 anos atrás. Tudo que Jesus falou continua latente. E tudo que Jesus fala para cada um dos apóstolos, o que Jesus fala para cada conversa que ficou eternizada na Bíblia através dos evangelistas, Jesus não estava falando só para aquelas pessoas, mas Jesus está falando até hoje para cada um de nós. Cada ensinamento do Cristo, àquela época, ele continua repercutindo através dos séculos. E ele é para cada um de nós, né? Então, quando Jesus fala para cada um de nós, dai a César o que é de César, quer dizer, vivamos a nossa vida material, né? Sejamos honestos, sejamos corretos, mas também dar a Deus o que é de Deus é aquilo que nos cabe, enquanto espíritos encarnados, dedicarmos a nossa vida em prol do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento para Deus, né? Afinal de contas, a gente, na sexta-feira, teve um estudo, né, no grupo de sexta, e a gente falou a respeito dessa questão, né, da Semana Santa. O que Jesus espera de nós? Quando a Igreja Católica, ela fala que Jesus morreu na cruz, né, o sangue do Cristo foi derramado para salvar a humanidade, nós espíritas entendemos um pouquinho diferente. Nós entendemos que Jesus se sacrificou, sim. Ele foi aquele cordeiro que se sacrificou no momento. Não que ele morreu na cruz. Não que o sangue dele foi derramado. Mas no momento em que ele, sendo um espírito da qualidade de Jesus, ele se predispõe a sair, né, dessas alturas aonde Jesus vive e encarnar no planeta Terra. Um espírito puro, né, se sujeitar a encarnar no planeta Terra, no meio de espíritos recém-saídos da primitividade, porque a verdade toda é essa. Nós ainda somos espíritos muito atrasados. Imagina nós, há 2000 anos atrás, como que nós éramos, espíritos extremamente ignorantes, e ele se predispõe a vir entre nós, com toda a sua excelência, nos trazer o caminho para a nossa salvação espiritual. Né? Não é o fato dele ter sido crucificado que nos faz sermos salvos, mas é o fato dele ter se sacrificado para vir pessoalmente nos ensinar. Ensinar o amor, ensinar o perdão, ensinar a caridade, as práticas das virtudes, como forma do nosso crescimento em direção a Deus, como forma de nós nos salvarmos. E o que significa salvação no nosso entender espírita? A nossa evolução espiritual, o nosso aperfeiçoamento espiritual, né? Então, realmente deve ter sido um sacrifício muito grande. Tanto que a preparação do planeta Terra para a vinda do Cristo durou cerca de 1000 anos. Né? Quando a gente vê os primeiros profetas, o profeta Jeremias, o profeta Elias, falarem do advento do Messias, né? Que no meio do povo hebreu ou do povo judeu, é a mesma coisa, nasceria o Salvador da humanidade, o Messias. Jeremias já falava isso 800 anos antes do nascimento de Cristo. Porque o plano espiritual já vinha preparando o planeta Terra para receber esse espírito de uma luz imensa. Né? Então, o que Jesus quer de nós? Jesus quer de nós, simplesmente, e é simples. Se a gente parar para pensar, gente, o negócio é simples. Será que as coisas que Jesus ensinou para a gente é tão difícil assim? Vamos parar para pensar. Não é. É porque nós ainda somos aqueles espíritos ignorantes, que a gente é teimoso, a gente é orgulhoso, a gente é vaidoso, então a gente se nega a fazer aquilo que ele veio nos ensinar.
E muitas vezes a gente ainda fala assim, ah, mas Jesus é Jesus. Ah, mas Chico Xavier é Chico Xavier. Madre Teresa é Madre Teresa. Não. Ele falou para gente que a gente podia fazer o que ele fazia e até muito mais. Ele nos deu essa certeza. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio para dar esse empurrão. E nós acusamos as pessoas de erros. Nós, muitas vezes, nos autoacusamos de coisas que nós já fizemos na nossa vida e que a gente se castiga por isso até hoje. Né? Não existe o termo, que graças a Deus na doutrina espírita, a gente não usa muito esse termo não, mas a gente não ouve outras religiões falarem a respeito do pecado. Pecado é uma coisa terrível, não é, gente? Quem já foi católico aí sabe que o pecado é uma coisa terrível, né? O pecado, ele pode te levar para o inferno, ele pode te levar para o purgatório, né? Mas uma coisa que a gente tem aprendido é que a espiritualidade superior não nos vê dessa forma. A espiritualidade superior, os espíritos superiores, né? Eles já têm o pensamento tão purificado que eles conseguem nos ver, mesmo nós ainda errando. Eles conseguem nos ver como pontos de luz. Porque eles conseguem olhar para a gente e nos enxergar na nossa verdadeira essência, que é a essência de criaturas de Deus. E quando lá na Bíblia, né, está escrito, nos evangelhos estão escritos, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, significa exatamente isso. Nós estamos errando por ignorância, mas nós somos feitos à semelhança de Deus. E se nós somos feitos à semelhança de Deus, isso significa que nós somos luz. O que nós ainda não entendemos é que nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. Não é isso que está nos evangelhos? Faça brilhar a vossa luz. Não esconda a tua luz, porque você é luz. Cada um de nós somos luz. Os nossos irmãos que essa hora estão vagando na rua, atrás das drogas, né, atrás da ilusão, cada um desses irmãos são pontos de luz. E Jesus nos enxerga assim. Por isso ele veio. Porque ele sabe da nossa potencialidade. Porque ele sabe da nossa capacidade. Porque ele compreende profundamente o fato de sermos filhos de Deus. E é isso que Jesus veio ensinar para a gente. É quase que gente, entenda, vocês são pontos de luz. Aumenta a tua luz. Em cada boa prática, em cada vez que você escolher entre o bem e o mal, e você escolher o bem, entenda que você estará fazendo aumentar essa sua luz. Então, a gente começa com 9 volts, né? Depois a nossa luz vai crescendo. A gente começa igual aquelas luzinhas de árvore de Natal, né? Pisca-pisca, né? E à medida que a gente vai se firmando diante da responsabilidade, diante da disciplina, diante do amor às outras pessoas, à medida que a gente vai firmando isso na gente, a gente vai exercitando as virtudes, essa nossa luz ela vai crescendo. Ela deixa de ser aquele pisca-pisca, né? Que fica oscilando, uma hora está acesa, outra hora está apagada. A gente vai permanecer aceso por mais tempo e essa luz vai crescendo. E um dia a nossa luz vai ser tanta que vocês lembram lá da passagem, né? Do Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Por que Paulo ficou cego quando viu Jesus? Então, tal a emissão de luz de Jesus. Se nós ficarmos olhando para o sol diretamente, a gente vai prejudicar a nossa vista, não vai? E olha só, o sol é a estrela, né?
com maior brilho, com maior luz que nós temos aqui no nosso sistema solar. Não é isso? E ela está tão distante, né? O Sol está tão distante da gente, mas se a gente fica olhando diretamente para o Sol, a nossa vista é prejudicada. Vocês imaginem, né? O Paulo de frente para Jesus ali, Jesus emitindo aquela luz imensa. Cegou o Paulo, não foi? Então a gente precisa fazer brilhar a nossa luz. Então o Zaqueu, naquele momento, que ele foi convidado, quer dizer, que Jesus se convidou para estar na casa dele, o Zaqueu entendeu. Eu sou luz. E ele não ficou preso ao passado dele, percebe? Ele não cristalizou a mente dele naquelas coisas que ele tinha feito, no prejuízo material que ele possa ter dado às pessoas, né? Ele não ficou batendo no peito e se achando pecador, ele não ficou batendo no peito e se achando a pior pessoa. Não. O que ele fez? Ah, como, né, diz, né, o velho ditado aqui no Brasil, ele sacudiu a poeira e deu volta por cima. Né? Então, ele decidiu agir. Olha, é uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer também. A gente parar de ficar se martirizando, a gente parar de ficar se culpando, a gente parar de ficar, né, com aquele meia-culpa, né, a minha culpa, e a gente começar a agir. Então, qual foi a ação do Zaqueu? Não, a partir de hoje, eu vou fazer o trabalho que eu preciso fazer de forma honesta, vou dividir a minha riqueza com quem não tem nada, né? Que a gente olhar aquela região naquela época era mais ou menos como a gente olhar a Índia hoje em dia, né? Existiam pessoas extremamente ricas e pessoas extremamente pobres. Então ele resolve dar aos pobres um pouco da riqueza dele. Ele não vai dar tudo, né? Ele divide, metade minha, metade eu quero dar para a população. E ele resolve também ressarcir todas as pessoas a quem ele tinha prejudicado financeiramente. Então ele age, ele vai para a ação. Isso é importantíssimo. A gente não pode ficar parado, gente. A nossa encarnação, ela passa muito rápido, não é? E apesar de nós sermos espíritos eternos, mas cada encarnação que a gente tem é uma grande oportunidade de progresso espiritual. Então, a gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu para a gente, né? A gente não pode se colocar na posição de coitadinho e ficar ali sentado esperando, com cara de doente, com cara de dodói, com cara de coitadinho, as pessoas virem passar a mão na cabeça da gente. Não. A gente precisa, como dizia Jesus, levantar e andar. A gente precisa agir. A gente precisa sair dessa nossa monotonia, a gente precisa sair dessa nossa posição de pessoas que se acostumaram do jeitinho que vive, e a gente está sempre sentindo esse vazio existencial, mas a gente não faz nada para modificar isso. Então a gente precisa levantar e andar, a gente precisa agir. E depois, né, de passado esse episódio com Zaqueu, no Evangelho, a gente meio que perde o Zaqueu na história, né? Porque vão vir tantas outras histórias depois, né, de tantas pessoas ali em torno de Jesus, Maria de Madalena, José de Arimateia, tantas pessoas, né? Que a gente perde um pouquinho a história do Zaqueu. Bom, conta-se que quando Jesus foi crucificado, e Judas, vocês lembram o que aconteceu com Judas? Judas Iscariotes, né? Ele acabou suicidando, né? Por quê? Porque ele se sente extremamente culpado por Jesus ter sido crucificado. Não era essa a intenção do Judas, no fundo, né? Judas, ele era uma pessoa que lutava, né? Ele tinha muita, assim, a ideologia de que o Cristo teria vindo para tirar o povo judeu das mãos dos romanos, né? Então, ele era uma pessoa que pensava o Messias de uma forma ainda muito materialista, né?
Então, quando Judas entrega Jesus para as autoridades ali, para os sacerdotes, né, e ele acaba sendo crucificado, na verdade o Judas ele tinha uma intenção. Ele pensava o seguinte, olha, na hora que esse pessoal prender Jesus, Jesus vai dar um jeito na vida. Então ele vai, a ideia do Judas, ele vai chamar o exército dele, ele imaginava que era um exército espiritual, alguma coisa assim, né? E vai haver uma luta e eles vão expulsar os romanos daqui. Olha a mentalidade da pessoa, né? E quando ele entrega Jesus, e ele vê que nada daquilo que ele imaginava que iria acontecer, aconteceu, que pelo contrário, Jesus foi, né, torturado, foi espancado, foi crucificado e morreu na cruz, né? Ele se sente numa culpa tão grande que ele volta ao Sinédrio, né? Antes de Jesus morrer, ele volta ao Sinédrio e tenta devolver as moedas que ele tinha pego, né? Com os sacerdotes, uma forma de, pelo amor de Deus, liberta ele, eu devolvo as moedas, mas liberta Jesus, né? E quando ele percebe que isso não era possível mais, né? Que era um caminho sem volta, ele é tomado por um sentimento de culpa tão grande que ele acaba suicidando. Né? E dentro da organização ali dos apóstolos, porque eles tinham uma organização, né? Cada pessoa ali, ela tinha sua função dentro do grupo dos apóstolos. A gente sabe que não eram só homens, também tinham as mulheres, organizadas inclusive pela mãe de Jesus, né? Que seguiam Jesus ali e os apóstolos para onde eles iam, para dar aquele suporte da alimentação, da roupa limpa, né? E então era um grupo muito bem organizado. E dentro desse grupo, o Judas Iscariotes, por ele já ter trabalhado com finanças, né, inclusive ele era uma das pessoas que trabalhava para Herodes, que era o rei né, lá daquela época, ele foi, a função dele era de uma espécie de contador dos dias atuais, né? E quando Jesus é crucificado e o Judas suicida, é, apesar, né, dos apóstolos terem meio que se dividido e do cada um para um lado, mas ali naquele grupo do Pedro, conta-se, né, que houve uma pessoa, né, chamada Zaqueu, também chamado Matias, nas traduções de línguas, né, também chamado Matias, que se tornou o contador daquele grupo, né? Então a gente tem uma notícia do Zaqueu na história do cristianismo lá na frente, né? Ele teria ficado no lugar de Judas Iscariotes ali como contador, como uma pessoa que lida ali com as finanças daquele grupo, porque afinal de contas as pessoas precisavam se alimentar, precisavam se vestir, né? E tudo mais. E há também, né? Algumas especulações, alguns livros que trazem a possibilidade de Bezerra de Menezes ser a reencarnação de Zaqueu. Obviamente, depois de várias e várias e várias encarnações, né, ele teria reencarnado no Ceará, se tornado um médico no Rio de Janeiro, conhecido como médico dos pobres. Né? E aí, a gente acha uma mensagem muito bonita num livro que é do José Carlos de Luca. Eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui. Chama O Amigo Jesus. Esse livro é muito bonito, viu, gente? Como todos os livros do De Luca, né? Os livros dele são maravilhosos. Então, tem um capítulo que chama Hoje Preciso Ficar em Sua Casa, em que ele conta essa história, né, do Zaqueu e tudo mais, né, desse encontro de Zaqueu com Jesus, e depois ele coloca alguns versos no final do capítulo, que é como se Jesus estivesse falando de Zaqueu. E olha que bonito, só para a gente encerrar nosso estudo, olha. Então ele fala o seguinte, né, como se fosse Jesus dizendo: Zaqueu veio ao meu encontro e eu o estava esperando. Ele queria me conhecer, mas eu já o conhecia. Eu conheço todas as ovelhas do meu rebanho, assim como conheço você, você que está lendo este livro, querendo me encontrar. Eu também estava esperando você vir.
Como desejei esse reencontro. Continuo pelo mundo em busca de outros Zaqueus, homens e mulheres que sofrem, que estão deprimidos, que são escravos das coisas que não lhes podem dar paz interior e felicidade ao coração. Sei que você tem me buscado, tem dito meu nome, tem me perguntado por que está sofrendo tanto. Eu vim para vê-lo, para encontrá-lo, como fiz com Zaqueu. E lhe digo de coração, meu amigo, ao terminar esta leitura, gostaria de ficar na sua casa. Você me receberia? Quero sentar-me à mesa com você e com sua família. Vamos conversar sobre as coisas do Pai, vamos ouvir música, contar histórias, brincar com seus filhos. E finalmente gostaria de lembrá-lo de que você é uma criatura linda aos olhos de Deus. Sempre é tempo de refazermos os nossos caminhos. Sempre é tempo de abandonarmos condutas que nos estejam machucando ou ferindo o nosso próximo. É tempo de deixar o coração mais leve, de andar pela vida esquecendo mágoas, largando críticas e julgamentos e pondo mais doçura nas palavras e mais pureza no olhar. Você não precisa me contar os seus pecados. Não me interessa ficar contando as pedras em que você tropeçou. Levante-se, erga-se e volte a caminhar, sem culpas, apenas olhando para não cair novamente nas mesmas pedras. Não preciso lembrar o que você já fez, pois o que me importa é saber o que você fará de agora em diante. E a única coisa que lhe peço como amigo é que você ame mais, a começar por você mesmo. E lembre-se de que amar é cuidar. Portanto, cuide bem de você e cuide bem dos que cruzam o seu caminho. Só quero que sinta que eu confio em você. Quero que saiba que você é digno de todo o meu amor e que, por mais que tenha se equivocado, o amor é que nos levanta das nossas quedas. E eu estou aqui. Estou de mãos estendidas para que você se reerga. Por isso, quero estar com você em sua casa ainda esta noite. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja, que Jesus sempre nos intua ao caminho do bem. Muito obrigada.